E aí, turma, vamos para mais uma. Chegando aqui no aeroporto de Belém. Vou embarcar agora para Santarém. E de Santarém, depois vou pegar uma lancha rápida até Porto Trombetas. E Porto Trombetas subir de voadeira até Cachoeira Porteira. Vai ser uma viagem aí bem cansativa, um dia de viagem. Mas a gente está querendo chegar num dos lugares que eu mais gosto de pescar, que é o Rio Trombetas. Vamos lá, começou a trip. A gente chegou aqui no portão de embarque agora. Vou ter um tempinho, então vou falar para vocês. Essa minha trip pro Rio Trombetas, acredito que seja já realizada há mais de 20 anos. Então é um local que eu gosto muito de pescar, pesco desde criança com meu pai. Tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que trabalham no Trombetas, que moram no Trombetas. Fiz um trabalho lá de muito tempo, desde a época que eu era funcionário da Secretaria de Pesca do Estado. Então ir para o Rio Trombetas para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande, porque é um lugar que eu tenho um carinho e um laço aí de bastante tempo, desde menino. Então estou muito feliz de começar essa trip e ir visitar os amigos do Rio Trombetas, Cachoeira Porteira. Tá em Santarém agora. São 9h30 da manhã. Vou pegar um hotel agora porque o barco sai às 15 horas. E são 7 horas de barco que a gente vai pegar. Então um hotel agora, dar uma descansada e mais tarde a gente vai seguir para Porto Trombetas. Aí, turma, chegando aqui na orla de Santarém para pegar a minha lancha rápida, que eu tô indo para Trombetas. E hoje aconteceu um negócio muito legal. Eu tô indo para o Rio Trombetas pescar e encontrei aqui em Santarém, almocei com um grande amigo meu, que é o Birro, que foi um dos caras que desbravou o Rio Trombetas comigo há mais ou menos uns 15 anos atrás. 15 anos. Foi legal aquela pescaria, né? Foi uma das melhores pescarias que eu já fiz na minha vida. E quando eu venho em Santarém, eu ligo para ele, a gente troca uma ideia, a gente bate um papo. Quando eu tô em Belém, às vezes a gente se fala. Então é um parceiro meu, amigo mesmo de longa data. E é bom a gente estar se revendo aqui, marcando próximas pescarias, não é isso? Se Deus quiser, voltar aos velhos tempos. É isso aí, só amizade que a pesca esportiva traz pra gente. E agora embarcar na minha lancha rápida para Santarém, para Porto Trombetas, saindo aqui de Santarém. Vamos lá, valeu! Depois de um dia de viagem, cheguei aqui em Porto Trombetas. Estou numa casa de um amigo pescador que cedeu pra gente dormir essa noite. Então a gente vai dormir aqui e amanhã vamos seguir viagem em direção à Cachoeira Porteira, onde a gente vai começar a nossa pescaria. Nossa pescaria vai iniciar com uma prospecção num lago chamado Abuí, atrás de Tucunaré Vasoleri. É uma comunidade remanescente de quilombola que querem começar a trabalhar com turismo de pesca. E a gente foi convidado para fazer uma prospecção para ver o potencial do local para trabalhar com turismo. Amanhã, descansar agora que o dia foi puxado. Chegamos aqui na beira agora de Porto Trombetas, onde a gente dormiu essa noite. Chegamos naquela embarcação lá, aquela lancha rápida que faz essa linha Santarém, Oriximiná, Óbidos, Santarém, Óbidos, Oriximiná e Porto Trombetas. Agora ela vai voltar. Deu todo o apoio para o nosso programa. A galera aqui de Porto Trombetas foi muito solícita e já fica um abraço para todos os amigos aqui de Porto Trombetas. É isso aí, Maré? Isso mesmo. E aí vamos colocar as coisas aqui na embarcação que a gente comprou
e a gente vai fazer uma prospecção hoje num lago chamado Abuí. Então vamos colocar as coisas na voadeira e sair aqui de Porto Trombetas. Estamos aqui em Porto Trombetas, onde tem a mineração Rio do Norte, né? Isso mesmo. Maurélio trabalha na mineração Rio do Norte e aqui a gente está na base da mineração, que é Porto Trombetas. Daqui a pouco a gente sai daqui para ir atrás de peixe na ponta da linha para vocês. E aqui não está diferente como todos os lugares da Amazônia, não. Muito seco, secando bastante. A cada dia seca 6, 7 centímetros aqui. Então, como todos os lugares da Amazônia, aqui também no Rio Trombetas secando bastante, impactando todo mundo que mora na Amazônia, que trabalha na Amazônia. Vamos lá, terminar de embarcar as coisas. Hoje estou com meu grande amigo Adriano. É isso aí. Esse cara aí, meu parceiro de longa data. Vamos fazer essa expedição. Expedição, né? Expedição. Valeu. E vamos subir lá. Vamos atrás de peixe na ponta da linha. Vamos lá. Chegamos aqui na boca do Abuí. É o lago que a gente está pretendendo entrar. A gente vai dar uma olhada como é que tá a situação aí para entrar nele, para ver se é possível fazer a pescaria nele. Tá muito seco. A gente não estava esperando que tivesse tão seco desse jeito, não. Vamos analisar lá qual é a situação, se dá para entrar, se dá pra gente fazer a pescaria lá, e já já a gente volta com mais informações para vocês. Aqui é o Lago do Abuí, então tá bem seco. A gente tá levando mais um parceiro nosso, que é o Passarinho, ver se ele ajuda a gente a entrar lá. Aqui não é o problema é mais lá dentro, que tá difícil de atravessar. Vamos ver o que acontece. Toda a prospecção é desse jeito, a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Para ver se vale a pena, torcer para valer a pena. Toma, a gente vai fazer uma modificação. Entramos no rio Abuí, extremamente seco, lama mesmo, e o barco não passa. Vai ser uma pescaria muito difícil, então a gente vai abortar a ideia do Abuí e vamos subir para a Cachoeira Porteira. E lá vamos para as pousadas lá dos nossos parceiros para gravar Tucunaré e Trairão. Vamos pescar na pousada Arapari dos nossos amigos. Então vai ficar para uma próxima oportunidade o Abuí. Infelizmente essa seca está judiando mesmo da Amazônia, mas não tem jeito. Tentamos chegar no lago, muito difícil. Ia ser mais de 3 horas arrastando o barco para chegar no lago. E depois dessas 3 horas a gente nem ia saber se ia dar pescaria, porque está muito seco o lago. Vamos mudar de estratégia. Vamos subir para a Cachoeira Porteira, Tucunaré e Trairão. Vamos lá. Então, eu pedi para o Adriano encostar aqui na cachoeira, que é a famosa Cachoeira Porteira, para mostrar para vocês um pouco. Olha lá. Essa aqui é a Cachoeira Porteira.
Estamos subindo o rio agora, moçada, para começar a bater isca. Primeira espécie que eu vou tentar encontrar o tucunaré. Claro que onde se pesca tucunaré também pode se encontrar o trairão. Então a gente vai fazer essa pescaria agora, tentar encontrar o tucunaré. Se aparecer trairão, ótimo, e vamos bater isca. Vamos lá. Pegou. Bem no buraco ali, tá? Aê, trairão! Sai da pedra! Sai da pedra, trairão! Ai, tá na pedra! Ele pegou e levou pra pedra, ó. Sai daí, rapaz! Tá debaixo da pedra ele, ó. Sai daí de dentro. Dentro da pedra ele entrou. Um pouquinho para trás, Adriano. Olha a importância, meus amigos, de usar o líder de fluorocarbon. Se não fosse o líder, o trairão já tinha ido embora. Olha ele puxando para debaixo da pedra, ó. Olha ele puxando para debaixo da pedra. É brabo. Aê, seu trairão. Trairãozão do Trombetas. Levando a isca para debaixo da pedra. Ê, seu trairão. Olha lá. Peixe brabo, peixe brabo. Peixe brabo. Trairão do Trombetas. Ó, brigando para ir lá para debaixo da pedra. Se eu não tivesse com o líder aqui, com certeza eu tinha perdido esse peixe. E tem outro lá dentro, Adriano. Aê! Olha lá. Trairãozão do Trombetas. Trairãozão do Trombetas. Deixa eu pegar aqui. Aê! Aê, trairão! Aí, ó. Trairão do Trombetas. Pegando aqui na devassa. A gente viu ele passando, o Adriano viu ele vindo atrás da isca. E aí depois a gente jogou na cara dele. Ó, tem que soltar ele aqui, Adriano. Olha aqui, ó. Soltar ele bem devagarzinho aqui, ó. Aê! Bom demais. Vou mostrar aqui a isca. Devassa, eu tava tentando tucunaré, na verdade. Mas aí a gente viu ele vindo atrás. E olha aí como é que ficou o líder, todo puído. Devassa, 14. Essa isca aqui pega trairão demais. Vamos atrás de mais, vamos lá. Aê! Ê, tucuna! Que ataque bonito!
Que ataque bonito do tucunaré. Na hélice devassa. Que pancada bonita. Que pancada bonita. Um ataque na hélice tem seu valor, hein, meus amigos? Tem seu valor. Vem cá, grandão, vem. Vem cá, rapaz. Aê, grandão. Lindo tucunaré. Olha só. Bitelo. Vou passar aqui na frente da câmera. Aê. Lindo tucunaré. Tucunaré ciclatiroros. 60. 60. Lindo peixe. Vamos dar vida pra ele. Mostrar a última vez aí. Aí. Mostra desse lado aqui, grande. Mostra aqui. Foi embora! Bom demais. Esse peixe aí, 80% dele é do Adriano, né? Aí ele ia ligar o motor ali. A gente encostou aqui nessa praia, que a gente viu um cheiro forte de carniça, né? A gente foi ver se tinha alguma onça por aí por perto comendo, né? Aí a gente procurou, não achou. Quando entramos no barco, o Adriano ia ligar o motor, ele falou: Eduardo, olha o tucunarezão aqui do lado. Jogamos a hélice e deu certo. Bom demais, valeu! Turma, encostamos aqui para falar do equipamento que a gente trouxe na pescaria de hoje para vocês. Eu tava com 3 conjuntos montados, mas coisas que acontecem na pescaria. Um conjunto, a gente estava pescando um trairão, na hora de manipular o peixe, fotografar, a gente só escutou o barulhinho, pluf, caiu, foi pro fundo, estava na plataforma aqui, eu não vi, e a gente tentou pegar e não deu certo. Perdi um conjunto, que era a vara Evox e a carretilha Evox Black. Infelizmente, esse aí ficou pro Rio Trombetas. Então eu tô com 2 conjuntos montados aqui, ó. Isso aqui é a vara Tucuna Pro. Tucuna Pro da Saint. Essa aqui é 25 libras 5.9, uma vara extremamente forte. Ação extra rápida, uma vara que aguenta mesmo você sentar o braço, não vai te deixar na mão. Uma vara realmente para quem está precisando aí pescar peixe grande, essa é uma boa opção, Tucuna Pro. Com ela eu tô usando a carretilha Evox. Essa aqui é Evox Carbon. Ela é 12 rolamentos, velocidade de recolhimento 8:1. Uma carretilha de apenas 175 gramas. Excelente custo-benefício, tá? A linha que eu estou usando nos 2 conjuntos, vou mostrar só de uma vez para vocês aqui, ó. Essa aqui, ó, é a Blue Special da YGK, é a Castman, uma linha com trança especial, 8 fios. Gosto demais dessa linha aqui. A que eu estou usando é 62 libras, tá? Essa aqui é 62 libras. O líder que eu estou usando também nos 2 conjuntos, vou mostrar só uma vez. É essa aqui, ó. É o líder Frontier da YGK. É o Frontier 60 libras. Esse que eu estou usando no dia de hoje, tá? E a isca que eu estou usando nesse conjunto aqui é a Devassa. Devassa é uma isca de hélice que eu gosto bastante, 14 centímetros, 2 garateias aqui embaixo. E por que eu estou usando a Devassa? Porque eu estou sentindo que o peixe está aproximando da isca e não está comendo legal. Não sei se é porque está muito quente, né? Está muito seco. Ele não está com uma atividade assim de meter a boca para comer.
Então a isca de hélice é mais rápida. Popper ele tá chegando do lado e não tá pegando. Outro conjunto aqui, essa aqui é a vara Evox, essa aqui 25 libras, 6 pés. Muito forte, muito resistente. Tô realmente gostando demais dessa vara. Na verdade o Brasil inteiro tá gostando demais. Muitos pescadores estão usando essa vara agora. E eu aconselho. Mesma carretilha, mesma linha, mesmo líder, tá? Só vai mudar aqui, ó. Essa isca que eu tô usando também no dia de hoje é a máquina 13,5. Uma isca de meia água, uma barbela que faz ela afundar um pouco mais. É uma meia água com uma capacidade de afundar mais do que as meia águas com barbela menor. Então, pelo fato dela ter uma barbela maior, ela vai descer um pouco mais, tá? Já vem com 3 garatéas reforçadas e tem um peso bem legal para arremesso, um peso de cauda muito bom para arremesso. Então essa aqui é a máquina 13,5 da Yara. Outra isca que eu estou usando no dia de hoje é essa aqui, ó. É o Slow Shad da Monster. Esse aqui é o 12. Eu estou usando o 12 e o 15, tá? Slow Shad da Monster 3X. Esse cabinho de aço aqui é um cabinho de aço da Albatross. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É um cabinho de aço de 50 libras da Albatross. É 10 centímetros. O pacotinho vem com 5 unidades. Legal esse cabo de aço da Albatross. Eu estou usando aqui porque aqui tem muito trairão, né? E o snap que eu estou usando aqui é o snap Big Fish. Atualmente, na minha opinião, o melhor snap que tem para você utilizar com iscas artificiais. Muito forte. Snap Big Fish. Acessórios que eu estou usando no dia de hoje. Alicate de bico longo, Albatross. Quem conhece meu programa com certeza já viu esse alicate outras vezes. Gosto muito porque eu manipulo o peixe com a mão distante da isca artificial. Isso aqui ajuda demais a não ter acidente. Máquina de nó para você fazer os nós SF. Essa aqui é a Seknotter. Também já uso há bastante tempo. Eu faço a máquina de nó na mão, mas eu prefiro fazer na máquina. Então me acostumei a fazer na máquina. Para eu fazer na mão demora até um pouco mais. Então é essa máquina que eu uso aqui. Copo térmico. Esse aqui é da Life K, que eu uso. Você tomar refrigerante aí, água, o que você quiser durante o dia mais gelado. Ela tem uma tampa aqui que não permite que a bebida saia, ó. A bebida está aqui dentro, ó. Você abriu aqui, você consegue tomar. Fechou, ela não cai mais, ó. Então muito legal esse copo térmico da Life K. Outro aqui, produto que eu estou usando no dia de hoje é o protetor solar. Esse aqui é o Duo, tá? É da Solar Gold. Ele é protetor solar e repelente ao mesmo tempo. Então isso aqui ajuda muito, tá? É fator de proteção 60 e você já tem a possibilidade de ter 2 produtos em um. Então diminui a quantidade de coisa que você precisa levar. Você não precisa levar o protetor solar e o repelente, você leva só um que vai resolver o teu problema aqui. Então esse aqui eu estou usando e estou gostando bastante, tá? É o Duo Solar Gold. Outro acessório aqui para guardar as iscas artificiais é essa caixinha de isca da Yara aqui, ó. É uma caixinha que tem várias divisórias e aí você utiliza para colocar as iscas artificiais. Estou usando também na minha pescaria de hoje, tá? Outro produto que eu estou usando, esse boné da Clotter, tá? Que é quem faz os bonés do Pura Pesca tem muitos anos. Clotter, que é a Ritos Bonés. Faz para frota, faz para pousada, faz para equipes de pesca, empresas de modo geral. Então você entra em contato com eles lá. Eles fazem o teu projeto, você aprova o projeto e manda bala, da Clotter. Para proteção dos olhos aqui eu estou usando o meu óculos Dark Vision da Yara, tá? É um Dark Vision, óculos polarizado com proteção UV. E para proteção do corpo aqui eu estou usando a camisa e a calça da Mar Negro, proteção solar 50+.
É uma proteção solar e secagem rápida. A camisa da Mar Negro eu e o Adriano estamos usando no dia de hoje aí. Muito boa. Essa aqui tem capuz. E aí você, durante o dia, você pode colocar o capuz. Diminui o raio na lateral aqui. Protege bem a nuca também. Essa aqui é da Mar Negro. O barco que a gente está usando aqui é um barco de 6 metros plataformado. Se você estiver atrás de uma embarcação, fica a dica, entra lá no Instagram, Classificado Best Boat Brasil. Eles dão consultoria, eles te indicam a embarcação. Dependendo da negociação, eles podem até levar para você na sua casa. Então entra lá, Classificado Best Boat Brasil. É o barco que a gente está usando. Você encontra com eles também esse modelo. Outro produto que a gente está aqui sempre trazendo com a gente. Usamos muito pouco. Teve um dia que caiu uma chuva, eu cheguei a colocar. Capa de chuva da Sea Fishing, tá? É uma capa de chuva que é legal dela. É que por dentro aqui, ó, as costuras delas são vulcanizadas. O grande problema das capas de chuva de hoje em dia é isso. A capa de chuva não é vulcanizada e passa a água justamente pela costura. Então quando você for comprar uma capa de chuva, procura uma capa de chuva que seja vulcanizada as costuras por dentro. E aí você vai poder usar e não vai ter problema de se molhar. Esse foi o nosso equipamento que a gente trouxe no dia de hoje. Próxima pescaria a gente abre a tralha para vocês. Passou. Ê, tucuna. Ê, tucuna. A hélice. Olha lá. Ê, tucunaré na hélice. Peixe bonito. Na hélice. Bom demais. Aí, ó. Lindo tucunaré. Aqui, ó. Pego na devassa. Lindo peixe, meus amigos. Lindo peixe. Atacou bonita a devassa. Tucunaré aqui. Ciclotiroras é um peixe forte demais. Colocamos a hélice. Eu gosto de trabalhar a isca de hélice aqui, porque aqui o peixe é bem bruto, sabe? Ele não é um peixe que recusa a isca, não. Então você coloca a isca de hélice aqui, ele vem com vontade. E acredito eu que pelo fato de a gente estar pescando nas proximidades de local com muito turbilhão de água, perto de cachoeira, perto de corredeira, quando você usa uma isca sem barulho, sem rato, ele tem muito pouca produtividade. Quando você coloca uma isca com barulho, a produtividade aumenta bastante. Lindo tucunaré, ó. Tucunaré forte. Vai lá, vai. Foi embora. Isca de hélice ali, devassa. Vamos continuar batendo aqui. Ver se a gente encontra mais tucunaré e trairão. Pescando hoje com um grande amigo meu, Adriano, ali, ó. Aí, Adriano. Mais uma, né? Mais uma. Vamos lá, atrás de peixe na ponta da linha para você no programa Pura Pesca. Então, uma dica para vocês quando vocês chegarem nesses locais aqui, ó, do Trombetas, é sempre tentar arremessar aonde você enxerga que está bem mais escuro. O tucunaré, ele vai estar no local mais escuro. Muito raso assim, dificilmente você vai encontrar ele. E aí se você ficar perdendo tempo procurando, você não pega peixe. Então vai olhando onde é que está escuro,
você arremessa. A região lá tá mais escura. É onde eu vou caprichar nos arremessos. Aqui, por aqui tá muito raso. Não perco muito meu tempo. Mais escuro é onde eu arremesso. Essa dica aí pra vocês. Turma, a gente vai dar uma descida agora aqui. Tem um caminho aqui que o Adriano conhece. Uma lagoinha lá com trairão. Vamos ver se eles ainda estão lá. Uhum. Tem um trairão bem ali, ó. Aí, já pegou. Ê, seu trairão. Trouxe. Olha o outro do lado lá, Adriano. Ê, trairão. Olha o outro saindo do lado lá. Ê, trairão. Olha aí, moçada. Será que tem trairão aqui? Aí, Adriano. Olha o tamanhão do bicho. Grande, hein? Trairão do Rio Trombetas. Ih, trairão. Foi embora. Turma, a gente vai bater agora. Tem uma cachoeira ali. Uma água bem turbilhada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai sair batendo aqui, ó. Sair batendo aqui perto da cachoeira. Ver se a gente pega alguma coisa. Às vezes nessa água que desce da cachoeira, ali perto, bate o tucunaré. Vamos ver se a gente acha lá. Estamos descendo agora o Rio Trombetas, meus amigos, para pescar num local um pouquinho distante, Igarapé, que eu pesco com o Adriano já tem um tempo. Tá muito seco. Os meninos estão arrastando o barco. Quando precisar descer, a gente desce e ajuda. Olha lá. E vamos ver se a gente consegue encontrar trairão no dia de hoje aí. Rio extremamente seco. Sem dúvida nenhuma, essa é a vez que eu pego esse nível de água aqui no Trombetas, tão seco. Vai ser difícil chegar, mas se a gente conseguir chegar no ponto de pesca lá, a gente consegue fazer boa pescaria. Vamos lá, descer o Rio Trombetas, atrás de trairão. Turma, chegamos num ponto aqui que o barco não passa mais, secou completamente aqui. A gente vai caminhando até chegar nos pontos de pesca. Não vamos poder pescar muito longe. Tem um barco lá no Igarapé. Vamos ver se a gente consegue utilizar ele também. Mas a pescaria vai ser um pouco mais limitada do que a gente estava imaginando. Mas vamos lá, vamos atrás de peixe. Eu acho que vai dar mais ou menos 1 hora de caminhada até a gente chegar lá no Igarapé. Esse local aqui, a gente sempre passa com barco e não tem mais água, para ver como é que tá seco. Vamos lá. Chegamos aqui no Igarapé, ó. E tem uma voadeira ali. Vamos
estudar aqui se vale a pena mexer com a voadeira. Vamos fazer uns arremessos aqui, ver se tem alguma coisa de peixe. E vamos tentar subir aí. Subir o que der. E ver se a gente pega alguma coisa aí. Vamos lá. Quando ele bota pra pegar, né? Quando ele resolve que ele vai pegar, amor. Aí. Ê, tucuna. Ê, tucuna. Pegou a máquina. Olha lá. Tucunaré na máquina. Aê, peixe bonito. Peixe bonito. Tucunaré aqui de Cachoeira Porteira. Vem cá, vem. Aê. Tucunaré grande, hein, Adriano? Lindo tucunaré. Olha o tamanhão dele aí, ó. Lindo peixe. Chegando aqui com a isca máquina da Yara. Olha a isca aí, ó. Passeia. Lindo peixe. Olha aí, ó. Belo peixe. Vai lá, vai. Mostra aqui, Adriano. Foi embora. Foi embora. Mostrar o trabalho dessa isca agora para vocês aqui, que é a máquina 3,5, uma isca com uma barbela bem acentuada, vai descer um pouco mais, ela é slow sink, ela desce 3 garateias, e esse tamanho de 13,5 é perfeito para grandes tucunarés, grandes trairões, dourado, peixe grande, né? Vou mostrar o trabalho aqui para vocês, ó. Vou arremessar. Posso trabalhar dando toques de ponta de vara aqui, assim, ó. Posso vir só trabalhando contínuo, porque ela nada muito bem. Ou posso vir dando toques e parando ela. Como ela é slow sink, quando eu paro, ela vai descer um pouquinho mais. Isso é legal. Arremessei lá, ó. Então eu posso dar 1, 2, 3, paro. Ela vai descer. 1, 2, 3, paro. 1, 2, 3. Para. Nessa hora que ela para, muito peixe pega. Chama a parada da isca, né? Então eu venho aqui, ou eu venho trabalho contínuo. O que é legal dela também é que ela tem aqui uma esfera que desce na hora do arremesso. Então, ó, ela movimenta, ó. Quando eu vou arremessar, ela joga a esfera para trás e balanceia para o arremesso ir bem longo. Então é uma isca de arremesso longo. E eu posso vir trabalhando com toques, ou também posso trabalhando ela recolhimento contínuo. Uma isca muito, muito balanceada. Então fica a dica aí para vocês. Máquina 3,5 da Yara, assinada por Eduardo Monteiro. Aê, trairão! Sai daí do motor! Isso é grande, hein? Tamanhão desse! Aguenta, menino! Olha o tamanho. Olha o tamanho do trairão. Achamos eles, Adriano. Chegamos aqui na boca do igarapé, caminhamos. Pegamos o bicho.
cheio de trairão aqui, moçada. Aí. Pega o bicho. Pegou a lapa. Olha a lapa aqui. Grandão. Grandão. Bora ali no claro ali. Olha lá. Grande. Grande trairão do Trombetas. Bitelo. Bitelão. Bom demais. Mostra aqui. Gigante, moçada. Gigante do trairão. Estão aqui debaixo. Trabalhar um pouquinho mais azar aqui, ver se sobe mais um. Vamos lá. Turma, chegamos em mais um ponto de pesca aqui. Vamos sair batendo essa lateral aqui. Tá bem sol. E pode ser que o peixe ataque na isca de meia água. Vou colocar às vezes hélice e às vezes a máquina 135. Então vamos batendo até o final aí. Ver se a gente encontra o tucunaré. Vamos lá. Lá vem ele, lá vem ele. Tucuna. Tucuna. Tamanho do cupinzão dele, Adriano. Tucunaré. Joguei a hélice. Ele não pegou. Jogamos a máquina. Não contou conversa. Aê! Lindo peixe. Lindo troféu. Olha a isca aí na boca dele. Máquina 14. Esse tá bonito, hein? Um nozão na cara. Bom demais. Última vez aí pra galera. Tucunaré Ciclatiroros aqui do Rio Trombetas. Peixe lindo, hein? Olha aí. Lindo demais. Vamos dar vida pra ele aqui, ó. Mostra aqui a dele indo embora. Vai lá, grandão. Vai lá, grandão. Bom demais. Vamos bater mais isca aí que o dia tá maravilhoso. Muito peixe. Valeu, Adriana. Vamos lá. Peixão do Lola, ó. Tucuna. Tucuna. Na hélice. Na hélice é bom demais, meus amigos. Na hélice é bom demais, meus amigos. Olha lá. Quadradão. Ciclatiroros.
pegar logo esse cara aqui para não escapar. Tá na beirinha para escapar. Aê! Mostrar o lindo tucunaré. Tucunaré quadrado, hein? Tucunaré grande. Ciclotiroros aqui do Trombetas. Lugar de peixe grande, meus amigos. Lugar de peixe grande. Pego aqui na devassa. Não aguentou não. Olha a cara aí do danado. Vai lá, grandão. Vai lá, grandão. Olha lá. Saindo lá no fundo. Olha como a coloração dele fica bonita nessas pedras. Peixe lindo demais. Ciclotiroros do Rio Trombetas. Nesse peixe aqui eu quero agradecer a sua companhia. Agradecer os amigos do Trombetas. Agradecer meu parceirão ali, Adriano. Valeu, Adriano. Olá. Mais um programa top. Convidar você para continuar acompanhando o programa Pura Pesca. Programa que vai atrás de peixe grande. Mandar um grande abraço pro Tiagão. E agradecer principalmente você que está em casa acompanhando o nosso programa e fazendo com que a gente anime um pouquinho o seu dia. Rio Trombetas, estarei aqui outras vezes. Um abraço para todos os amigos da Pousada Arapari. Se você quiser conhecer esse rio, entre em contato com 80 UP. Um abraço para todos vocês, até o próximo programa Pura Pesca. Tchau! Ah.